vamos dar sequência e seguimento à realização do tão esperado painel Estratégias para o Crescimento Sólido na Recapagem de Pneus. E para conduzir esse momento especial, eu convido a este palco ele que é o fundador da Clínica do Pneu, meu amigo Beto Arnoldi Júnior, com uma forte salva de palmas, por favor. Fala, meus amigos do Brasil, subindo ao palco, Beto Arnoldi Júnior! Uhul! Que isso? Quebra tudo! Microfone, aqui. Fala, amigos do Pneu, tudo bem? Esse palco é todo seu. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Eu nem sei se é boa tarde ou boa noite. Deixa eu colocar meu celular aqui. Primeiramente, é uma honra estar participando com vocês aqui, podendo trazer nossa informação, o que é possível de conhecimento, para poder contribuir aí no dia a dia com todos. E eu garanto que vocês, nesse palco hoje, vão ter uma experiência diferente, vão entender um pouco sobre esse nosso tema de hoje e, principalmente, de uma forma mais descontraída, e é o jeito que a gente leva isso no dia a dia. Eu sou o fundador da Rede Clínica do Pneu, onde a gente fala sobre esse tema praticamente todos os dias. Então, com muito orgulho, vou convidar esses 3 convidados que vieram aqui, eles são da nossa comunidade, vão poder contribuir muito com o conhecimento de hoje e, com muita honra, eu queria fazer meu primeiro convidado aqui. Eu vou sentar aqui como manda, mas ele, que é empresário, fundador e CEO da CPK Consultoria Limitada, especialista em pneus de carga, especialista em gestão profissional de pneus, produtor de conteúdo digital, palestrante, introdutor e mentor, com mais de 3.000 alunos nos últimos 5 anos, criador do método Dr. Pneu de diagnóstico em grandes frotas, especialista há 30 anos no segmento automotivo, tendo trabalhado também em fábricas de pneu, fábricas de borracha, para a reforma de pneus, além de ter experiência como gerente geral de recapagem. Caráter formado no campo, acompanhando produtos e seus indicadores. Desejamos boas-vindas a ele, Dr. Pneu! Meus amigos do Brasil, olha eu agora como convidado nesse palco, meu Deus! Que isso, meu irmão? Quebra tudo, obrigado, Beto. Pode sentar aí, pode sentar. Bom, desculpa a informalidade para estar aqui em pé, porque eu prefiro, mas eu vou chamar meu segundo convidado, que também foi escolhido para trazer muito conteúdo, espero que vocês conectem com ele, mas ele que é especialista em treinamento na Paludo Treinamentos Consultoria, especialista em venda consultiva técnica, especializado em pneu, e há mais de 27 anos está nesse mercado atuando, da borracharia a um palestrante. Ele, desejamos boas-vindas a ele, faixa preta, Diego Paludo. Que é isso? Bom, vamos para mais um faixa preta do pneu aí, que também vai trazer muito conteúdo nesse painel aqui, que é muito especial para todos nós. Ele que é de origem de Mogi das Cruzes e formado nos Estados Unidos desde os 12 anos de idade. Alexei trabalha com sistemas de formação para pneus, atualmente atendendo clientes em mais de 40 países, formando projetos de tecnologia de ponta para prolongar a vida útil de pneus, reduzir custos com pneus e aumentar a segurança, beneficiando o meio ambiente. Com vocês, ele, Alexei Nicolini. É isso! Bom, vamos lá. Pode sentar aí. Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos que estão aqui, que estão nesse incrível evento, que está contribuindo para o mercado, né? Está aquecendo o mercado. Espero que todos estejam fazendo muitos negócios.
O nosso tema, esse tema é muito importante para a gente, já adiantando aqui, porque a gente fala nisso sempre, né? Por todo ano a gente vem trazendo essa informação, esse tema dessa conscientização. Então, estratégias para o crescimento sólido na recapagem de pneus. Que tema interessante. Até aguardar o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Vou esperar vocês tomarem assento aí. Bem-vindos, bem-vindos. Bom, que tema interessante, hein, Diego Paulo? Então tá ali desligado aí. Som. Demais, extremamente interessante, muito bom. Muito bom. A gente teve um briefing aqui, uma prévia, né, para como que a gente poderia abordar esse tema, né, porque ele é tão abrangente, né, e para dar start nesse papo de pneu aqui, que é um papo, né, que nem a gente traz aqui no dia a dia, é um bate-papo, eu vou começar aqui com o meu mestre aqui, Dr. Pneu, que tem uma honra de estar do lado desse cara, é um fera, é um profissional que apoia muita gente, que traz muito conteúdo, mas, Dr. Pneu, que tema interessante, hein? Rapaz, ele é tão abrangente, a gente fala tanto nesse tema. Vamos dar entrada nesse bate-papo aí para mexer esse doce? Tô contigo. Vamos mexer esse doce. E eu acredito, Beto, que tem uma grande expectativa aqui dessa galera. A maioria conhece a gente pela internet, né? Pela entrega dos conteúdos e tal. E eu acredito que tem uma expectativa grande. Então, vamos mexer o caldo aí, que nesse momento eu não estou mais como mestre de cerimônia. Agora, como convidado, eu posso quebrar tudo. É legal. E a gente, para quem não nos conhece, a gente tem essa energia no dia a dia, né? A gente se conecta com mais de 1000 profissionais. E esse é o propósito nosso. Grande abraço, Brunão. De movimentar, aquecer o mercado, mostrar a importância desse mercado. O nosso grito de guerra na nossa comunidade é bora salvar pneus. Porque salvando pneus, nós salvamos vidas e ajudamos o meio ambiente. Então o tema é muito profundo, é muito importante. Então, Dr. Pneu, para a gente começar a mexer esse doce aqui, estratégias para o crescimento sólido na recapagem de pneus. Eu vou falar no seu ponto de vista de processos ou modernização disso, como que está o mercado hoje, o que mudou. Vamos começar, aí eu conto com vocês também para a gente também fazer os comentários. Papo de borracheiro aqui, né? É um papo de borracheiro. Papo de borracharia. Bem-vindos, galera, todos vocês que estão aí conosco aí. Fala, pessoal. Pessoal da Delente ali de Curitiba, Tadeu Vieira, um monte de gente lá fora. Tadeu Vieira, tem espaço, mestre. dá para sentar aqui ainda, hein? Beleza. Então, Dr. Pneu, eu não sei nem a pergunta específica, porque a gente já tem muita informação sobre esse tema, mas vamos começar falando sobre processos, a modernização dos processos, Posso certo? tentar te ajudar? Bora. Olha o tema desse painel. Estratégias para o crescimento sólido na recapagem de pneus. O que acontece? Eu entendo, Beto, quando você até tem dificuldade de fazer a pergunta, exato, porque esse complexo. palco aqui imprime uma responsabilidade muito grande naturalmente. Primeiro momento que eu subi aqui anteontem, cara, eu fiquei muito nervoso, quase que eu não consigo falar. Então, nós estamos aqui hoje em um programa Papo de Pneu, no palco da Pneu Show. E eu acho que isso vale uma salva de palmas. Vale ou não vale? Vai. Por favor. Para ajudar o Beto a ficar menos nervoso. E é um tema, Beto, é um tema tão abrangente e de tanta importância que a gente ficaria aqui falando por horas e horas para poder expressar toda a importância disso, né? Então, eu vou puxar aqui então. Para aumentar o tempo, produção. Vou puxar aqui, Paulo. Olha o tema: estratégias para o crescimento sólido na recapagem de pneus. Eu atuo na ponta, ajudando empresas de transportes a implementar processos e a maximizar a performance de desempenho quilométrico. Eu citaria apenas uma estratégia que é de fundamental importância para o Brasil, para que se possa aumentar, para que se possa gerar crescimento sólido na recapagem de pneus, que é uma coisa muito básica, meu amigo Paludo. É aumentar o índice de recapabilidade, aumentar o índice de reformabilidade. Quem concorda comigo? Levanta a mão. O que a gente precisa para aumentar índice de reformabilidade? Índice de recapabilidade, do ponto de vista bem básico, é recapar os mesmos pneus o maior número de vezes, gerando economia de dinheiro e minimizando o passivo ambiental. Qual é o caminho mais curto? E aqui eu termino. O caminho mais curto, Beto, é o caminho da educação. É o caminho da educação. Porque no Brasil ainda temos muito desperdício de pneu, temos muito desperdício de dinheiro
em forma de desgastes irregulares e em forma de sucateamento prematuro, porque ainda tem muito amadorismo no posicionamento de quem usa o pneu. E por isso existem grandes perdas. Razão pela qual eu defendo a ideia de que a premissa básica para a gente começar a mudar esse jogo e gerar crescimento sólido na recapagem de pneus é a educação. Educação do borracheiro, educação do motorista, educação do controlador, educação de todos os agentes que fazem parte do mundo dos pneus. Se me permite usar uma frase que eu gosto muito, o que gera negócios são pessoas, precisamos treiná-las, né? Então, desde o comprador, quem faz a manutenção, a operação, quem usa, quem vende, por que não? Toda a cadeia precisa ser treinada com desenvolvimento técnico para que a gente consiga chegar lá no final a um fator positivo. E quem compra também, né? Total. Quem vende, quem compra, quem usa, quem reforma. Eu queria trazer uma impressão minha do mercado, que o mercado deve ter ficado mais exigente nos últimos anos. Então, o frotista talvez tenha que ter uma abordagem, uma informação, né, uma comunicação diferente no dia a dia, né? Então, talvez o modelo do mercado de alguns anos atrás não esteja funcionando tão bem. Talvez não esteja se comunicando tão bem com o frotista final. É só uma impressão minha ou vocês acham que o mercado mudou para esse recapador nessa comunicação? Essa é uma mensagem, Paludo, que eu tenho dito nas redes sociais, nos treinamentos e mentorias que eu ministro para o público. É que, na minha visão, se nós estamos aqui hoje tratando um tema sobre crescimento sólido de recapagem, minha visão é que o principal agente de transformação no posicionamento de todos que fazem parte do mercado de pneus, seja quem vende, seja quem compra, seja quem usa, o principal agente, Alexei, de transformação, na minha opinião, é o reformador. É o recapador que precisa se permitir compreender que ele é e pode e deve ser o agente de transformação levando a educação. Eu concordo, mas essa moeda tem dois lados. Sim. Vamos lá. Se a minha meta é aumentar a recapabilidade de pneus, certo? Isso só consegue ser feito, né? E esse sendo uma meta, a recapabilidade de pneus, temos que entender que isso é uma ação coletiva. Então, a recapagem de pneus, ela tem a matéria-prima principal, que é a carcaça. E se eu não tenho carcaça disponível, porque as carcaças de hoje ou não são de boa qualidade, ou porque elas não são bem cuidadas, você sempre está tendo menos matéria-prima para o recapador. Ou seja, é uma meta que vai contra, né, a sustentabilidade. Então, sim, a conscientização de todas as partes envolvidas é absolutamente necessário, porque a frota precisa aprender a utilizar melhor, o vendedor precisa aprender a argumentar melhor, né, essa venda, para dizer que não é só uma venda por causa de preço, mas é tudo a ver com sustentabilidade. Hoje em dia a gente está prestes a entrar numa economia circular. A gente fala muito sobre esse tema também, né? Então, parte dessa informação não é só sobre eu preciso aumentar o índice de recapabilidade, mas eu também preciso tornar o mundo mais sustentável, né? Hoje ainda estão pegando leve, mas eu acredito que futuramente sustentabilidade vai pegar pesado para todo mundo. Então, a recapagem de pneus, ela aprendi outro dia que não é uma reciclagem, mas ela é um nível até acima, ela é um reuso do pneu, né? Que está no cima, você não está prolongando a vida daquele bem, daquele patrimônio que é o maior investimento de uma frota. O segundo maior investimento que influencia no primeiro, que é o combustível. Então, sustentabilidade tem tudo a ver com recapagem, e recapagem tem tudo a ver com economia também. Então, sim, conscientizações para todo lado. Se você ainda não se preocupa com a sustentabilidade da natureza, preocupe-se com a sustentabilidade do bolso, né? Porque quando você está reformando, você está diluindo esse investimento, você está fazendo um reuso de uma carcaça e está diluindo lá, para quem acompanha aí os gráficos de custo, de CPK, cada vez que você está recapando, é claro, você faz um investimento, mas depois você dilui esse CPK. Então, extremamente importante entender esse processo e ver como que você pode gerar uma melhor reforma e diluir mais ainda esse custo, né? E muita gente acredita, às vezes, que sustentabilidade, ou ser sustentável, sai mais caro. Quando, na verdade, sustentabilidade tem tudo a ver com economia. Então, é reduzir, né, reduzir desperdícios, né, reduzir
gastos, reduzir matérias-primas consumidas, reduzir lixo, né? E tudo isso acaba tendo uma cadeia de redução, né? E benefícios. Alexei, eu aprendi recente com um amigo em comum, que é o Dário. O Dário está com a gente aqui. Aprendi com o Dário um conceito muito interessante. Ele fala que o pneu reformado, ele é um substituto perfeito. Eu achei muito interessante esse conceito. Se ele é um substituto perfeito, então a nossa missão, a missão de todos aqueles que fazem parte do mundo dos pneus, é obter do pneu o máximo que ele possa entregar de performance e desempenho. E que nós possamos cuidar tão bem do pneu, Paludo, que a gente possa reaproveitar essa mesma carcaça que o Alexei falou, por mais vezes. A conta é simples, são 79 litros de petróleo para fabricar um pneu novo e 27 para se reformar um pneu. Então, aí nós já estamos contribuindo com a diminuição do passivo ambiental, com essa visão de sustentabilidade. Na minha visão, tudo isso passa pelo caminho da educação, porque se não cuida bem do pneu, ou não cuida bem por negligência ou por falta de conhecimento. Muitas vezes é a negligência. Não, eu não quero fazer, porque fazer o certo dá trabalho. E dá trabalho e exige investimentos. Porque um compressor de ar, à altura, para se entregar pressão de ar, por exemplo, na medida e na necessidade do pneu, é investimento. E por vezes, o empresário que tem a borracharia dele lá no último cantinho do terreno, com uma loninha para dar uma pequena soma para o borracheiro, ele não alcança essa visão de que ele precisa fazer investimentos também para poder maximizar a performance do pneu. Faz sentido, Alexei? E aí? Fala aqui. Alô? Total sentido. A educação para entender, para poder quantificar, né? Justificar ações desse tipo, eu acho que poucos sabem fazer. Porque a hora que você começa a mensurar, através de métodos, de quantificar, de medir e quantificar desgaste de pneu, medir e quantificar benefícios que isso gera no combustível com uma pressão melhor, com emparelhamento melhor, com cuidado melhor, é muito difícil você justificar não fazer. Só que demorou muito ainda para acordar todos os benefícios que existem, né? Então, eu acho que parte desse palco aqui hoje tá mostrando um pouquinho mais a voz, porque são muitos aqui, a gente fala isso há décadas, né? Sim. Mas acho que a sustentabilidade, o meio ambiente vai dar um empurrão agora nessa ajuda para conscientização. Mas é uma conscientização financeira, é uma conscientização de segurança. Então, tem muitos argumentos para justificar essa boa manutenção e essa mudança de conceito que as pessoas têm sobre usar os pneus, né? Então, essa não quebra perguntar... de paradigma, né? A gente vê que o que mais gera impasses hoje é a falta de conhecimento. O Bruno sabe bem, está aqui assistindo a gente. A falta de conhecimento, tanto de quem usa quanto de quem vende ou quem reforma, é que gera tantos mitos. E a gente só consegue mudar isso levando o conhecimento. O problema é que alguns imaginam que já sabem o suficiente. E eu falo isso em todas as camadas. Já sei o suficiente. E aí eu gosto de citar Stephen Hawking, que fala que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a falsa ilusão de conhecimento. Então, mas eu já sei, eu não preciso aprender mais, o que eu já vi no passado continua agora. Porque era feito de uma forma assim antigamente e deve ser ainda. E a gente está aqui na feira vendo aí tamanha evolução do setor, dos processos, né, e de tudo, da matéria-prima. E isso demonstra o quanto a gente precisa levar esse conhecimento para todas as pontas, porque só assim a gente vai conseguir melhores resultados. Essa coisa do, mas eu não vou investir num calibrador, eu não vou investir numa gestão de pneus, eu não vou investir num treinamento para minha equipe. Como que você vai conseguir um resultado final melhor se você esbarra nesse paradigma do gasto? Não vou gastar. Eu queria também, aproveitando o gancho, levantar outra informação que isso a gente tem no dia a dia lá da nossa comunidade, né, que é sobre a cultura do mercado, né, a cultura da nossa comunicação com o cliente final. Então, é muito difícil essa comunicação, porque será que a gente está preparado
para esse novo mundo que estão falando muito de preços, muito das vezes. Então, eu bato na porta do meu cliente e às vezes não me dá nem atenção e ele fala, qual que é o preço? Pelo telefone. Então, como lutar contra uma cultura que a gente tem que estar preocupada para ela não regredir, essa cultura de pneus, né? Infelizmente, com o aumento de preços aí, né, a gente tem uma cultura que fala de preços. Como que a gente se comporta com isso, Dr. Pneu, no dia a dia de uma comunicação de recapador? Porque, querendo ou não, vamos falar, muitas vezes das frotas, a gente tem que falar de financeiro, lado financeiro mesmo. Patrimônio de pneus, Dr. Pneu. Então, eu queria levantar esse tema que ele é muito interessante para a gente falar de cultura do mercado de pneus. Eu conversava ontem, Beto, com o Renato, que é um dos diretores aqui da Francal, sobre esse cenário nacional e o mundo de oportunidades que nós temos ainda no nosso mercado. A pergunta, Alexei, não é exatamente, ou Paludo, muitas vezes a pergunta melhor não é quanto custa investir em estrutura para cuidar melhor de pneu. A gente pode começar mudando a pergunta. Quanto custa não cuidar? Exato. E se a gente parar para pensar, e se a gente parar para medir, como nós medimos, eu e meu time fazemos isso todo dia, medindo, para mostrar para o empresário quanto custa para ele não investir e não cuidar. Para combater esse posicionamento dos agentes do pneu, que é o menor preço. Quem são os agentes do mercado de pneu? É o revendedor de pneu, é o revendedor de recapagem e é quem compra lá na frota. E o principal elo de ligação entre eles, menor preço. Todo vendedor vai cumprir muito bem o seu papel e parabéns por isso. Olha, o meu pneu é o melhor do mundo. Recapa 1000 vezes e roda 1 milhão de quilômetros só na primeira vida. E parabéns para o vendedor, porque ele tem que realmente falar bem do seu produto. A questão, Beto, é que as frotas, para começo de história, uma grande parte, não vamos generalizar, não tem pelo menos a noção de quão relevante é o ativo pneu na sua frota. A conta é muito simples. Eu tenho 10 rodotrens, logo eu tenho 340 pneus em solo. Se cada pneu custa em média R$2.000, então eu tenho um patrimônio financeiro de 700 e poucos mil reais em solo. E lembrar que cada milímetro de borracha em contato com o solo, cada milímetro vale dinheiro e vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro? Vale muito dinheiro. Como que eu posso olhar para um pneu, se eu quiser não olhar para um pneu ali montado? O que ele representa? Se você pega um pneu que tem 23 milímetros de profundidade de borracha, e esse pneu custa R$3.000, se você divide 3.000 por 23, você vai ter o valor de 1 milímetro. Entende? Uau. E as frotas, na sua grande maioria, ainda não têm uma cultura profissional de cuidar desse ativo. Não sabe qual pneu foi montado, em qual veículo, em qual data, qual quilometragem, que pneu é esse, número de fogo, medida, marca, modelo, profundidade original, capacidade de carga, etc, etc, etc. Então, se ele não sabe nem isso, ele vai estar sempre focado para o menor preço. E se o vendedor de pneu e o vendedor de recapagem não entende de ajudar o seu cliente a compreender isso, ele também vai ficar refém sempre do menor preço. Doutor Pneu, tem algumas frotas que eu acho que eles trocaram o tacógrafo por um calendário. Só pode. Porque quando você pergunta como é que é o rendimento do pneu, o cara fala em meses. Ah, faz uns 12 meses que está lá. Ué, tem um calendário agora no painel do caminhão, não um tacógrafo, né? Marcando quilometragem, tempo rodado, né? E aí você vê que não mensurar da forma correta já começa o problema. Se eu não consigo mensurar, como é que eu vou cuidar de algo que eu não consigo mensurar? Como é que eu vou ter atenção? Exatamente. No mundo pneus, na verdade, no mundo frotas, pela maior parte, né, não deveria se falar em preço, mas e sim em custo quilômetro, né? Porque essa é a moeda, é o denominador final para você aferir se algo está funcionando, né? E qual que é a melhor solução. Muitos acham que o custo quilômetro só tem a ver com o preço e a quilometragem final. Mas o menor custo quilômetro, na verdade, já quer dizer o pneu que deu menos problema. Já é o pneu que rodou mais seguro, né? Porque quando você faz o custo quilômetro corretamente, você não só embute o preço do pneu e o preço da recapagem, né? Muitos até esquecem de fazer isso, que é o básico. Mas o custo quilômetro é todo o investimento de uma carcaça dividido por toda a quilometragem que ela roda até o fim da vida dela. Ou seja, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas, sem ter essa noção,
é impossível fazer uma comparação justa, certo? E para fazer essa comparação, precisa-se de sistemas, precisa de ferramentas, precisa de precisão, precisa de dados, né? Mas mais ainda do que o preço, quando a gente está falando de custo-quilômetro, porque os custos são coisas que a gente não tem muito controle. É preço de mercado de uma recapagem, preço de mercado de um pneu novo. Quem é o usuário do pneu, ele vai pouco poder influenciar isso aí. Talvez uma grande economia de escala, mas é um pouco influência. Agora, outra parte da equação é a quilometragem. A quilometragem tem muito o que se fazer, né? A gente consegue ampliar a quilometragem, às vezes dobrar a quilometragem de pneu por estar cuidando melhor dele. Isso é independente de marca. Qualquer marca vai rodar melhor se você cuidar melhor. Então, a parte mais flexível dessa equação é o quilômetros. Eu gosto de ser polêmico. Para quem me acompanha na rede social, tem umas frases polêmicas, né, doutor Pneu? E aí eu uso duas que, quando eu falo, a galera se mexe nas cadeiras, né? A primeira é que o melhor pneu não é apenas o que mais roda, né? E aí, nesse momento, metade do mundo vira ao contrário, né? Eu digo, calma, peraí que eu já vou explicar. A segunda é que o mais barato não significa ter o menor custo por quilômetro rodado. E aí faz sentido o que o Alexei acabou de falar. A conta, como que eu faço esse balanço entre o que roda, dividido por quanto custa, e aonde que eu posso melhorar? Certo? O que eu posso melhorar? Eu consigo melhorar o preço do meu revendedor, eu como comprador? Não, mas eu consigo melhorar o meu processo de utilização do produto, alavancar essa quilometragem, ter uma melhor performance e aí ter um resultado dessa equação menor. Mas essas duas frases aí, elas servem tanto para quem está vendendo, quem aqui é revendedor e está aqui, quanto para quem compra, quem usa. Não se iluda achando que apenas fazer rodar mais vai resolver seu problema, porque contrapartida tem um custo por isso. Não se iluda em comprar o mais barato, achando que resolveu o seu problema. Na verdade, você pode ter um problema gigantesco lá na frente, que é a falta de matéria-prima para recapar, né? Então, atenção, use essa equação. E para fazer isso de uma forma melhor, ferramenta. Porque fazer na caneta e no papel, meu amigo, você vai conseguir fazer de 4 pneus no máximo. Você não vai conseguir ter um cenário fiel, né? Sim. Valudo, eu achei muito legal o Alexei tocar no ponto do CPK, principalmente quando ele menciona que o entendimento do CPK ele não é somente preço versus KM, quando se engloba todos os investimentos em uma carcaça para que ela entregue, custos, né? Não para que ela preço, entregue custos. performance por ciclo de vida. Mas eu continuo dizendo, e vou continuar dizendo até esse quadro começar a mudar. Antes da gente chegar no CPK mais puro no Brasil, nós ainda temos um desafio educacional sem precedentes com relação à eliminação de desperdícios. Meu amigo Dário, no Brasil nós ainda desperdiçamos muita borracha, que vai como borracha remanescente na banda de rodagem para ser raspada na primeira etapa do processo da reforma, porque existem muitos desgastes irregulares. Quanto custa para uma frota que tem 100 rodotrens não fazer alinhamento? Quanto custa para uma frota não ter programas de inspeções preventivos para eleger veículos que estão com desgastes irregulares? Exato. Provocados por falha de manutenção na suspensão, por exemplo, por falha ou por falta de rodízios preventivos. Então, existe um mundo de oportunidades e um longo caminho ainda para a gente chegar no CPK puro, meu amigo Hélio. A primeira missão do Brasil em 2024 é começar a se posicionar para reduzir desperdício. Esse é o primeiro caminho. Bom, eu acho que esse assunto acaba falando um pouco de gestão de pneus, Sim. Mas é um comunicado e a gente tenta levar isso no dia a dia para o recapador, que acaba sendo um compromisso dele também, ou uma responsabilidade dele também, levar essa informação direto para o frotista. Porque ali no dia a dia com o frotista é que você pode levar toda essa informação e, obviamente, está no que vocês falaram, a gente aumentar a recapabilidade dos pneus. Voltando ao assunto cultura, que está muito também ligado à estratégia do aumento sólido da recapagem, a gente tem que transformar essa cultura, a gente tem que ser um representante dessa comunicação do que é pneu, do que é cuidar de pneus para ter carcaças saudáveis. Então, assim, a gente tem um exemplo que a gente leva no dia a dia da nossa comunidade, que fala assim, o normal no Brasil, eu vou numa frota e eu pergunto aonde que é a borracharia. E o dono fala, é ali, ó.
Aí eu falo, mas eu não estou achando essa borracharia. Aí eu vou chegando perto, é ali a borracharia. Aí eu vou chegando perto e eu descubro que a borracharia é embaixo da escada. O segundo maior custo de manutenção, que impacta no primeiro maior custo, é o lugar, o pior lugar talvez. Então, será que não existem ainda os tradutores financeiros desse amadorismo, né? Então, esse é o nosso desafio. É um pouco disso que eu quero trazer, esse ponto, para a gente discutir. Alexei. Eu acho também que existe uma enorme oportunidade, porque, falando de recapagem, né, não tem como não falar de recapador. O recapador de pneu é a pessoa que pode mais influenciar no custo quilômetro de um pneu, né? Recapagem ainda é uma coisa quase artesanal, apesar de existir marcas e marcas e compostos e tal, e que tem bandeiras semelhantes ou idênticas. O recapador, na verdade, são várias pessoas que tocam num pneu, né? E é como se você fosse num dentista, todos os dentistas são semelhantes, você tem a luzinha, a cadeira, tal, mas você não vai a qualquer um, porque você quer só fazer o trabalho, quer fazer certo. Então o recapador ele é assim, ele é também artesanal, e se ele tem que dar o tempo necessário para um pneu durar mais, né? Ele tem que ter mais atenção. E ele tem em si, em seu negócio, a melhor escola sobre pneu que existe é o recapador. Inclusive, na Budini, a gente treina todos os nossos desenvolvedores de software e técnicos, tudo inicia na recapadora. Porque você vivencia múltiplas vidas de um pneu numa recapadora, você vivencia múltiplas situações e segmentos do mercado de pneus. Então, é um lugar fértil para um aprendizado, né? E esse aprendizado raramente é devolvido para a frota, né? A frota também peca por não querer aprender, né? Mas eu acho que não existe mais opção hoje em dia, né? Se a gente está com uma necessidade de aumentar a recapabilidade, se a gente quer mais essa matéria-prima para o recapador sobreviver, né, e contribuir continuamente para o meio ambiente, né, tornando uma palavra que o Dário usa, que eu gostei muito, a gente hoje está quase entrando no negócio de eficiência energética, certo? Tornar as frotas mais eficientes energéticas. Então, está mudando, né? A gente está não mais falando muito sobre preço ou sobre pneu, mas realmente como fazer um veículo rodar de uma forma mais eficiente. Eu, sinceramente, nessa nossa conversa aqui, eu vejo o quanto o nosso posicionamento do recapador, né, ele pode ter uma comunicação mais eficiente. Talvez ele é o agente dessa comunicação, da modernização dessa comunicação, porque a gente tem uma cultura que a gente tem que combater, a gente tem esse desafio, né? É uma cultura que pode progredir ou ela pode recuar. O mercado vai movimentar essa cultura. E eu acho que o recapador é o grande agente dessa transformação. Ou ele se posiciona só como um recapador e fica satisfeito com essa camada de atendimento, ou ele vai garimpar esses clientes. Ele vai motivar resultados. Ele não vai esperar resultados, ele vai motivar resultados. Porque talvez o cliente entenda que as ações dele já é o suficiente, mas ele não faz gestão, ele não aumenta a vida útil do pneu e, consequentemente, recapa menos. Ninguém influencia tanto na vida da frota quanto o reformador. Quem é reformador aqui? Quem trabalha com reforma aqui? Gente, ninguém influencia tanto no dia a dia de uma frota quanto um reformador. Você pode ser o vendedor mais consultivo da face da terra se você trabalha com pneu novo. Você pode fazer qualquer... O reformador, ele tem um poder de influenciar porque, como a gente falou, ele está ali vendo o pneu morrer e renascer, e morrer e renascer, e de várias marcas e de vários modelos todos os dias. Então, a responsabilidade dos reformadores, de nós como reformadores, é levar esse conhecimento, é quebrar esse paradigma, e principalmente levar a informação correta, levar a informação certa. Eu costumo dizer, por que eu defendo a ideia também, que o reformador é o principal agente de transformação. Pelo simples fato de que o reformador, ele conhece o pneu por dentro. É o reformador que leva o pneu para o centro cirúrgico. É o reformador que mede o tamanho do reparo que aquele pneu necessita para se restaurar a resistência da carcaça na área afetada quando ela sofre um dano.
É o reformador que prepara a textura do liner com a ferramenta correta para vulcanizar um reparo naquela área. É o reformador que faz o trabalho que o Alexei colocou aqui. Eu achei fantástico essa colocação, Alexei. É o trabalho do dentista. Você não escolhe qualquer um, mas é o reformador que faz o trabalho de dentista no pneu. É ele que trabalha o detalhe da remoção da malha de aço prejudicial àquela estrutura. Então, o reformador, ele é o principal agente de transformação. Mas, vou continuar dizendo, existe uma passividade muito grande na mentalidade dos reformadores em não investir na assessoria específica para a frota. Faça-se uma pergunta: Exatamente. Quantos pneus na sua reformadora são recusados por mês porque trabalharam com baixa pressão? Quanto custa para o frotista um pneu 295 trabalhar com 15% a menos de pressão? Quanto de km esse pneu perde por trabalhar com 15% a menos de pressão? Em torno de 16%, segundo a ALAPA. Mas o reformador não sabe usar isso em seu favor para entrar no terreno do cliente, Beto, da frota. Ele não tem esse placar claro. E dizer, amigo, dos teus pneus, eu te recusei. Nesse ano de 2023, eu recusei 30% dos teus pneus porque você tem um problema de pressão. Eu estou aqui para te ajudar. Entende? Então é nesse sentido que, na minha opinião, o reformador é o cirurgião do pneu. Legal. Queria trazer também aqui para vocês, então, no resumo aqui desse bate-papo, o que aparenta é assim: o mercado mudou, o mercado do nosso cliente final de recapaz mudou. E será que a gente não mudou o suficiente? A gente não atualizou a nossa versão para manter essa comunicação? Porque será que ele está falando muito em preço, muito em dinheiro? Será que se eu transformar minha comunicação para financeira, eu engajo mais ele no que eu tenho para informar, no que eu tenho para levar? Então, a gente vê também, muitas vezes, quando você aborda uma recapadora, a gente vê isso na nossa comunidade, né? E quando você pisa lá simplesmente como um recapador e o cliente fala: ah, mas eu estou com problema com os meus pneus e eu tenho uma rede de ar que não funciona. Esse prestador de serviço, ele dá um passo atrás e fala assim: não é comigo, né? Ou eu posso ser um agente dessa condução, ou eu posso ser um corretor dessa solução, ao invés de um vendedor apenas. Então, talvez a frota esteja precisando de comunicação. Talvez a nossa estratégia, que nem o tema que está aqui, Diego Pauludo, né? Estratégias para o crescimento sólido na recapagem de pneus. Sinceramente, a recapagem moderniza, né? A comunicação moderniza, mas o que o cliente entende não moderniza. Porque eu acho que a gente não consegue passar a informação. Para quem acompanhou um programa da Clínica do Pneu, lembra do café? Lembro. O que o café tem a ver com o pneu, lembra? Boa pergunta. Cara, pensa no café, o grão do café. O grão do café é um commodity, certo? Tem um preço tabelado, todo mundo vende o mesmo preço, ponto final. A matéria-prima da borracha segue o mesmo padrão. Agora, se eu pego o grão, torro, coloco ele dentro de um pacotinho, ele vira um pacote de café moído, certo? Bom, ele é um produto agora, Tô né? sentindo o cheiro já do cafezinho. Produto. Se eu pegar a matéria-prima, transformar numa banda, plano ou anel, é um produto, certo? Agora, se eu pegar o café e passar ele e botar numa xícara, é um produto preparado. Se eu pegar a banda e colocar na carcaça, é um produto preparado. Cara, consigo agregar valor até aí? Dificilmente. O mercado é competitivo, fala-se muito em preço, eu odeio essa palavra, né? Agora, sabe quando você vai naquela padaria gourmet e o cara te serve um café decorado? Cheio de coraçãozinho, Sim. E enfeite no prato, e tu paga R$15 aquele negócio e sai feliz, bate foto e posta no Instagram e marca a padaria. Essa é a consultoria. Esse é aquele reformador que entendeu como que ele vai aumentar essa quantidade de pneus, como que ele vai melhorar a realidade do cliente, como que ele vai ter mais pneus para recapar, como que ele vai tornar sustentável. Tudo isso ele entendeu, mas agora na hora de levar para o cliente, ele leva em formato de consultoria. Ele gourmetizou lá o café e ele faz com que o cliente sinta-se atraído por essa oferta. Poxa, cara, olha que legal, o cara conhece o negócio, ele me ajuda, ele me traz informação financeira, sustentável. Ele juntou tudo que a gente falou aqui e entregou. Essa responsabilidade está nas mãos do reformador. Tudo que vocês estão vendo aqui sobre reforma, Exatamente. inovação, tecnologia,
Como que vocês vão levar isso agora para o cliente de vocês na segunda-feira que vocês visitarem? De que forma? Já que ele não estava aqui, na grande maioria, para ver. Maludo, a gente tem um longo caminho. Vou repetir, temos um longo caminho para chegar no mundo ideal, porém não podemos generalizar quando a gente fala de passividade, porque já tem no Brasil reformadores que são verdadeiros exemplos de consultoria, de assistência e de atenção educacional com seus clientes. Nessa plateia, eu poderia quebrar aqui o protocolo, inclusive para citar 2 exemplos. Hélio Figueiredo e Bruno Fernandes, da Aqui Pneus e da Renovadora Figueiredo, são cases de muito sucesso em levar para a frota não apenas o serviço de recapagem, mas uma verdadeira consultoria transformadora na obtenção de resultados e assim ajudando o cliente a economizar dinheiro. Estão gourmetizando o café, meio ambiente. Eu acho que precisa uma salva de palmas para esses 2 caras aqui que são líderes. Pode ficar em pé, Hélio e Bruno, por favor. Parabéns, parabéns, vocês são exemplo para a gente. Muito bom. Bom, eu acho que chegou um tempo aí, uma pausa aqui para a gente abrir para as perguntas, não é isso, Diego? Alguém comunicou aqui? Legal. Vamos abrir para as perguntas, quem tiver dúvida aí, eu não sei se vai passar um microfone por aqui. Sim, tem o pessoal de Vai time passar? que leva, Então eles estão trazendo ali. A gente fala muito, né, Beto, dos 3 pilares aí para o sucesso do negócio, tanto do reformador, quanto do revendedor, quanto do usuário do pneu, que são processos bem definidos, processos de utilização, de compra, de reforma, ferramentas eficientes, e eu não estou falando de espátula e marreta não, tá? Ferramentas de gestão, ferramentas que te façam apurar os dados. Sem elas você não vai longe, talvez você não saia nem do lugar. Exato. E pessoas. Se você não treinar pessoas para construir processos, utilizar ferramentas, não adianta, não vai funcionar. Exato. Então, lembrem-se desses 3 pilares: processos, ferramentas e pessoas. Legal. Vamos abrir para as perguntas aqui, né? Porque Bora lá. a gente tem um tempo. Quem tiver dúvida, levanta a mão, por favor. Então, oi. Então, eu sou o Guilherme, nós temos uma transportadora há mais de 25 anos e estamos com a recapagem há 3. E nós entramos no segmento justamente por entender que existe uma carência na região de Salvador de recapador de qualidade. Né? Fomos apresentados a solução Tipler, que é um sistema enxuto, com raspa robô. Nós temos um piso de epóxi branco, né? Uma recapagem até diferente para a maioria das pessoas que conhecem uma tradicional. E eu achei muito pertinente tudo que vocês falaram. Né? Eu acho que tudo começa através da educação e eu acho que o fator que vai realmente mudar é a educação. Né? Como transportador, eu já me beneficiei de cursos pagos para gestores pelo SESC Senat, né, na Fundação Dom Cabral, e estou finalizando agora do IBMEC. E é uma sugestão, até mandei agora para o diretor nacional do SESC Senat, uma sugestão de ver se consegue incluir vocês para difundir mais esse conhecimento a nível Brasil. Bora lá, agora. Né? É com a gente, é com a gente. Porque é o seguinte, Bora salvar pneus. apesar de ter a renovadora de pneus, a gente tem um sistema digital de controle de pneus. Eu sinto dificuldade na minha transportadora em educar borracheiro, achar controlador. É muito difícil a gente achar. E quando a gente vai levar enquanto recapador para o transportador, por mais que a gente venha com conhecimento, o transportador não tem equipe técnica, não tem a consciência sobre isso. E você passar esse conhecimento para quem não tem a base é muito complicado. Então, uma das formas que a gente pode utilizar é utilizar o SESC Senat, que tem recurso para isso, tem base, tem espalhado no Brasil todo. Né? É uma. E outra coisa que veio o insight aqui, que hoje se fala muito em redução de carbono, de emissão, se pensar em algum índice que comprove que o transportador ele cuida bem do pneu e, por sua vez, ele ganha um selo de redução de carbono. Esse é um tema extremamente presente. Né? Inclusive, a Budini trabalha diretamente com a Sustrend no Chile. O Chile está muito mais avançado nessa pegada de carbono, em pontos de criar leis que já começam a influenciar. Então, tem muito que se precisa fazer no Brasil ainda, mas já existe metodologias que foram desenvolvidas, inclusive pela Sustrend no Chile, para
quantificar a pegada de carbono por milímetro de borracha. Então, a pegada de carbono, você tem tanto a parte de combustível, você tem a parte de usabilidade do pneu, você tem a parte da borracha, tem várias partes de energia que são envolvidas na pegada de carbono. Mas já existem metodologias para recapadores que a própria Sustran desenvolveu. Agora, o Brasil precisa acordar um pouquinho para ir mais nessa direção. E a gente está tendo essas discussões mais frequentes do que nunca agora. Mas já existe. E a nossa meta é justamente trazer esse benefício para o frotista de mensurar de forma científica e correta, aprovada pelas Nações Unidas e os órgãos que regem isso globalmente, para você poder saber que o seu esforço de uma melhor gestão não só te trouxe um benefício econômico, não só te trouxe segurança, mas também tem um valor do seu crédito de carbono, caso você queira vendê-lo ou numa bolsa de valores de crédito de carbono. Então, isso vai ser um dos grandes incentivos, eu acredito, do futuro, mas é algo que nós já estamos trabalhando e não é de hoje, não. A gente já vem trabalhando esse tema e o cara mais experiente nesse tema que eu conheço é esse cara que está sentado aqui na minha frente. Então, eu acho que vale a pena, talvez, se você quiser aprender mais um pouquinho dessa pegada, dá um pulo lá no nosso stand depois, ele vai estar lá também, a gente fala sobre isso. Eu quero só abrir um parênteses para agradecer aqui ao Hélio pela pergunta, pela consideração, Hélio. Muito obrigado. É muito bom conversar com o Guilherme, né? Então, é muito bom falar com um empresário que tem transportador e que tem reformadora. Parabéns. Eu viajo muito o planeta e converso com frotas, converso com recapadores. E o selante já existe há muito tempo, né? Tem o pessoal aí da X-Tire também, eles têm muito mais informação sobre selante. Então, o selante não é todos são iguais também, né? Existem os que são mais ecológicos, que são à base de água. Existem muitos, pelo que eu entendi, que dizem que são à base de água, mas não são, né? E isso que causa, talvez, a ferrugem na carcaça. Mas, pelo ponto prático, assim, eu nunca vi um recapador não reclamar. Então, sempre que uma frota adere a isso aí, eu sempre vejo o recapador falando que é mais sujeira, mais bagunça. Então, o que eu falo pessoalmente para o pessoal que faz selante, você precisa educar. Uma coisa é você vender para a frota e os benefícios que isso vai trazer. Mas se depois o recapador não gosta, ele vai falar para a frota que não funciona, certo? E aí o cara deu um tiro no próprio pé. Então, tem que saber educar o manuseio também desse selante para ele ser corretamente adotado e desejado pelo recapador. Porque se você pensar pelo que a gente estava falando antes, se a minha meta é que o pneu dure mais, que a carcaça fique mais saudável, e se o selante tem essa capacidade, bom, o recapador deveria estar a favor disso. Por quê? Porque ele vai ter carcaças mais saudáveis que vai recapar mais vezes. Volta a tal matéria-prima da recapadora. Mas nunca vi um recapador feliz com selante, até hoje. Eu tenho um posicionamento bem conservador em relação a esses acessórios que o mercado comunica, apesar de não ter nada contra e nada a favor. Uma certa vez um cliente me perguntou: doutor Pneu, por que você nunca me falou de ferramenta tal? Olha, eu não tenho experiência com essa ferramenta para ajudar a monitorar pressão de pneu. Então, o que você me recomenda? Posso colocar em toda a frota? Eu disse para ele: sugiro que você coloque aí uma pequena parcela, se for aprovado o produto, então você padroniza para toda a frota. Se tiver benefício, não tem por que não fazer. Agora, com relação a esses acessórios que o senhor está mencionando, quando eu digo que eu sou conservador, é porque, imagine, no momento que um pneu sofre um furo, você tem um pneu com carga sobre ele, você tem um pneu com pressão de ar querendo sair por algum lugar, e esse pneu passou por um prego, por um parafuso. Logo, se ele está em movimento, ele recebeu esse corpo estranho, não é só o lugar do furinho que foi agredido. Toda uma região adjacente ao centro do dano sofreu alteração na estrutura resistente. Por isso eu sou conservador, que para caso de furo, tem que levar no reformador para fazer o tratamento do dano e aplicar o reparo para restaurar a resistência da carcaça na área afetada. Mas se alguém me provar o contrário, de que o selante, ele pode fazer isso sem nenhum prejuízo de oxidação da malha metálica do pneu, tudo bem. Beleza? Então eu não estou dizendo que sou contra nem a favor,
mas que pode ser medido. Realmente, isso bate com a minha percepção. O mercado não conhece e não fez teste suficiente para dizer é bom ou ruim. E como o Alexei disse, selante, assim como pneus, não são todos iguais. Se você testa um, não quer dizer que a categoria toda é igual. Agora, para mim, Beto, se o empresário de transporte, além do nosso amigo Guilherme, tem algum outro empresário de transporte aqui? Levante a mão, por favor. Parabéns. Se algum empresário de transporte tomar a decisão de investir em acessórios e periféricos, como selantes, etc., para mim, é uma assinatura do certificado e declaração de dizer: eu tenho preguiça de cuidar da pressão correta dos meus pneus usando os processos corretos. Mas respeito quem tomar a decisão de usar selantes ou outros acessórios. Legal. Eu gosto de falar da manutenção de pneu. Pensa que o pneu é uma estrutura complexa. E bastante complexa. Para quem conhece, é extremamente complexa. Mas ele tem uma manutenção simples. É simples. Calibrou, balanceou, alinhou. ABC. Alinhamento, balanceamento, controle de pressão. Emparelhamento de duplos e tal, mas vamos pensar no ABC. O problema é quando a gente inverte a ordem. A gente pensa que o pneu é uma estrutura simples de manutenção complexa. E aí começa a criar alguns dinossauros para fazer manutenção. Mas eu não consigo isso. Mas eu não consigo parar. Mas eu não consigo... São escolhas. Se você não quer parar o seu caminhão, é uma escolha sua, né? Mas são escolhas. Não poder parar, não conseguir parar, tudo é uma escolha. Então eu sempre penso que se a gente fizer o básico, feijão com arroz, vai dar efeito. O problema é que a gente fica esperando soluções fantásticas e enquanto isso estamos perdendo carcaça, perdendo pneu, jogando borracha fora, criando resíduo, perdendo dinheiro e por aí vai. E tudo isso, em resumo, é o crescimento sólido da recapagem de pneus. Quando a gente aprende a comunicar e transformar isso. Diga, doutor Pneu. Eu acho legal o Paludo. Paludo é uma grande autoridade, meu irmão do meu coração, tenho um grande respeito por esse cara. Achei muito legal você resumir. Alinhamento, balanceamento, pressão. Os pilares básicos aí para a gente cuidar, para a gente dar o start, Alexei, em cuidar melhor dos pneus. E naturalmente que essas providências vão nos conduzir para os outros fatores que interferem no desempenho e interferem na vida útil da carcaça. É o desenho correto da banda de rodagem, é o emparelhamento, é a manutenção da suspensão, ou seja, a eliminação das folgas que geram flutuação no pneu e desgastes irregulares, é a manutenção de freios, é a instrução ao motorista para a programação de paradas e menor utilização de freio de serviço, são os rodízios preventivos e, por fim, não menos importante, uma mentalidade empresarial voltada para a gestão desse ativo. E aí, eu penso que o Alexei nada de braçada quando se fala de tecnologias e sistemas para saber o histórico de vida de cada ativo, por onde esse cara passou, o que aconteceu com esse pneu em cada ciclo de vida, quantos reparos esse pneu teve, qual é o desempenho quilométrico, qual é o CPK comparativo quando eu considero todos os investimentos em uma carcaça. Então, é simples, mas é complexo, mas é simples. É simples porque é simples e é complexo porque dá trabalho fazer, e quando dá trabalho fazer, a gente não quer fazer, e eu quero dizer que é muito mais caro não fazer, e estou aqui para dizer para a indústria de reformadores, para a indústria de recapagem, preparem os seus reformadores como agentes de transformação dentro das frotas, porque nem toda frota é igual a frota do Guilherme. Pronto, falei. Doutor Pneu, então assim, eu estava refletindo aqui no final da nossa conversa que existe uma oportunidade que não é visível ainda para o reformador. Ele não se posiciona como um transformador de cultura, um transformador que leva educação, então obviamente quem enxerga esse ponto de vista atende só uma camada da oportunidade, né? Ele é só um recebedor de atendimento, mas o cliente poderia estar recapando muito mais, ele poderia estar construindo o melhor relacionamento e identificando muitas outras oportunidades que não atende. Então, assim, a gente bate aqui na questão da cultura, a gente traz informação para você, a gente tem um tempo que já finalizou, se pudesse aqui a gente ficava muito mais tempo, mas vou deixar aqui as considerações finais
para os meus amigos convidados. Para quem não sabe, nós se conectamos aqui na Rede Clínica do Pneu, que é uma comunidade que conecta mais de 1.500 profissionais, tá? Então, quem quiser mais informações, é gratuito para vocês se conectarem com a gente. E eu queria deixar as considerações finais aqui. Diego Paludo, agradecer se aceitar esse convite. Também agradeço a ExpoBore Pneu Show, agradeço a Francal também, que fez o convite. A gente está muito honrado de ter a nossa primeira participação em 2024. Diego Paludo, muito obrigado por essa entrega pro povo do pneu. Eu queria que você aproveitasse ser o primeiro a dar as palavras finais para dizer o nosso Bora, né, para eles que conheçam o que é o nosso Bora, que é o nosso grito de guerra da comunidade. Obrigado, Diego Paludo. Prazer. Para quem nasceu na borracharia, teve como primeiro berço uma câmara de ar, eu nunca sonhei que estaria no palco da ExpoBore, do lado do Alexei Nicolini, do Dr. Pneu e com toda essa plateia. Então, obrigado, Deus, por esse momento. Gente, o que eu posso dizer para vocês, de forma geral, é que quem não entende o valor sempre vai achar o preço alto. Exato. Então, a missão dos reformadores é levar para o nosso cliente o que é valor, para que ele pare de perguntar qual é o preço. E a gente está aqui para isso. A comunidade Clínica do Pneu está aqui para democratizar esse conhecimento e levar a todos aí. Contem com a gente, sigam nossa rede social. Quem quiser seguir também, Diego.paludo no Instagram. A gente está aqui à disposição de todos vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. Queria também agradecer Alexei Nicolini também por essa entrega incrível hoje aqui. Pôde mexer um pouco com a nossa cabeça, abrir um pouco. Eu acho que, num resumo aqui, a gente precisa entender que existe uma nova versão, né? E Alexei, muito obrigado pela entrega de hoje. Uma honra ter você aqui, a gente trazendo esse conteúdo incrível aí. Obrigado, Alexei. Beto, o prazer é meu. Muito obrigado pela Clínica do Pneu e todo esse trabalho que vocês vêm desempenhando gratuitamente. Realmente é uma enciclopédia de informação para quem quiser se conectar com isso. Então, muito eu bom. sugiro aí. Para os recapadores, eu acho que, assim, a melhor hora é agora, sempre. Então, o mundo está transformando, o pneu está cada vez mais técnico. É necessário buscar essa informação. Então, tenha a oportunidade de melhorar muito as suas recapadoras, de melhorar muito os seus vendedores, de melhorar muito os seus clientes, né? Através de prestar mais atenção realmente no que está acontecendo. Porque existe muita tecnologia hoje, né? E estamos agora numa beira da inteligência artificial. Algumas coisas vão ficar muito mais simples, porque a gente vai poder, no futuro, conversar com os nossos dados e as nossas informações. E isso vai facilitar muito. Porém, o pneu não se cuida sozinho, né? E isso vai precisar ainda de muito tempo para mudar as frotas. E vocês são as pessoas que têm esse contato direto com as frotas. Então, aproveitem, né, em ser a pessoa que vão e tem essa comunicação e essa conversa. Porque o conhecimento para o que vocês devem falar está amplamente disponível e a maior parte dele é gratuito. Então, eu sugiro que surja esse interesse. E a Budini tem aqui, muito do que a gente falou, né, essa parte de tecnologia, de avançar, utilizado por muitos recapadores aí, a gente tem disponível e a mostra ali no nosso stand. Então, caso alguém queira dar um pulinho lá, seja bem-vindo. Legal. E eu queria ter a honra de agradecer aqui também um amigo, um mestre, que está comigo aqui, para quem não conhece, desde o início da fundação da Clínica do Pneu. Ele faz parte de tudo isso, me conectou com múltiplos profissionais, nos conectamos com múltiplos profissionais, né, Xavier? Muito. Então, eu tenho a honra de agradecer aqui meu amigo, meu irmão, Dr. Pneu do Brasil. Nem Salomão teve uma honra dessa, nem Salomão teve uma honra dessa. A gratidão é toda nossa, toda minha, Beto, por participar junto com você dessa jornada. Eu sempre digo na comunidade Clínica do Pneu que na comunidade todos nós lançamos abaixo as bandeiras e todos nós somos alunos e todos nós ensinamos alguma coisa. Todos nós aprendemos todos os dias, tá? Temos aqui, inclusive, na plateia, grandes profissionais, grandes líderes que fazem parte conosco dessa comunidade e para mim tem sido muito rico essas conexões geradas na Clínica do Pneu. Aliás, é por causa da Clínica do Pneu que eu estou hoje aqui no palco principal da
15ª edição da Expobol Pneu Show como mestre de cerimônia desse palco, e que honra incrível tem sido. Então, meu coração transporta mesmo de gratidão a você, Beto, a Clínica do Pneu, ao Alexei. Eu e Alexei temos aí uma fusão empresarial. Se fizer sentido em algum momento a gente conversar melhor sobre isso, estamos lançando no mercado em breves dias aí uma ferramenta empresarial para ajudar reformadores que querem capacitar melhor os seus times para enfrentar esse grande desafio. Beleza? Obrigado. Excelente, excelente. Eu tenho a honra de ter vocês, a gente considera muito vocês na Clínica do Pneu pela entrega do dia a dia. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conquistou esse local aqui pela entrega que a gente faz para o mercado, tanto que a gente ajuda profissionais que estão começando no mercado de pneus, que sintonizam com a gente, sintonizam num caminho de influência correta no mercado de pneus. Então eu queria finalizar aqui esse nosso painel de 2024, espero que venha novos aí, mas eu vou pedir a ajuda do nosso mestre de cerimônia para falar para vocês, ou gritar aqui para vocês, o nosso grito de guerra da comunidade Clínica do Pneu. Então, todo evento, toda ação que acontece, a gente grita esse nome para que você entenda como fosse um para-choque de caminhão ou uma placa que tem toda vez que você vai entrar dentro do seu cliente, toda vez que você entrar na sua borracharia. Entendeu, doutor Pneu? Sim. Então, para finalizar esse painel da Clínica do Pneu aqui, você vai levantar? Eu vou ficar em pé porque já terminou o tempo e a produção está falando comigo Vamos aqui. Vamos ficar em pé aqui. E nós vamos repetir essa frase da Clínica do Pneu em todo o final de programa, meu amigo Geraldo da Boutique. Filma aí que é muito forte essa frase. E a frase é muito simples, ela diz assim, ó: nunca pergunte aos pneus, nunca pergunte o que os seus pneus devem fazer por você, mas o que você deve fazer pelos seus pneus.